Bolsonaro foi sequestrado pelo Estado. Bolsonaro foi sequestrado por Alexandre de Moraes, pelo STF, e é sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. Bolsonaro ele não deveria estar preso, porque ele não foi condenado em última instância ainda. Ele não foi denunciado. Contra ele não tem crimes já encerrados em última instância, corrido em julgado. Bolsonaro foi sequestrado. Você acha que Bolsonaro, uma pessoa só pode ser sequestrada por bandidos fora do sistema? Não. Dentro do sistema também tem sequestro. E Bolsonaro é um desses sequestrados. Ele está preso dentro de casa sem necessidade, sem nenhum entendimento, sem nenhuma prova, sem nenhum ordenamento jurídico para isso. Ele ainda está preso por desleixo do Alexandre de Moraes, que quer vê-lo preso, porque é a única ferramenta que ele tem contra o Trump, que ainda vem com mais sanções, mais ferramentas pesadas em cima dele, dos amiguinhos dele, dos familiares dele. Então, é hora da gente falar sobre isso, é hora da gente falar SOS Bolsonaro agora. Nós já fizemos o SOS Daniel Silveira, estranhamente, depois de que a esposa foi sancionada, Daniel Silveira foi para casa, né? E agora é a hora da gente pedir SOS Bolsonaro, soltem Bolsonaro, Bolsonaro free, porque ele está preso ilegalmente, inconstitucionalmente, ele está sequestrado pelo sistema, pelo regime. Nenhum tribunal democrático, verdadeiro, de verdade mesmo, com juízes de verdade, aceitariam Bolsonaro preso do jeito que ele está. Ele não está preso, ele está sequestrado. Por quê? Porque ele não está preso pelo processo do golpe. Nós sabemos que ele foi condenado, né, em primeira instância, tanto que é louco esse processo todo errado, mas ele foi condenado em primeira instância, né, não tem nem nome do jeito que Bolsonaro foi condenado, tá? Ele foi falsamente condenado e ele ainda pode recorrer, então ele não pode ir preso. Lembra lá Lula, quando ele foi condenado em primeira instância pelo Moro, não prenderam ele. Aí recorreu para a segunda instância e aí ele foi condenado em segunda instância também, por 3 desembargadores. Aí sim, correu em julgado, né? Não, mas depois disso, então, aí depois teve algumas apelações, e ele se manteve preso. Mas por quê? Porque aí correu em julgado, porque aí ele foi condenado em segunda instância. Já Bolsonaro não teve condenação em segunda instância, então ele não pode ir preso por isso, porque ele ainda tem como recorrer. Já ele estava detido em casa por causa do processo contra Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu? O sistema entrou contra Eduardo Bolsonaro, dizendo que Eduardo Bolsonaro estava coagindo o Trump ou coagindo o Alexandre de Moraes para soltar seu pai. Então eles entraram na justiça dizendo que Eduardo Bolsonaro estava coagindo não sei quem, se é o Alexandre, se é o STF, quem que ele estava coagindo, para que ele soltasse Bolsonaro. E se não fosse isso, a ameaça era que o Trump iria aplicar mais sanções. Entendeu? A alegação é de que Eduardo Bolsonaro estava coagindo o Alexandre de Moraes, talvez, para que ele não condenasse o Bolsonaro, sob pena de que ele ia conversar com o Trump e o Trump iria apresentar mais sanções. Então, quer dizer, ele estava ameaçando com algo que ele não poderia garantir. Ele não tem ferramentas para cumprir essa ameaça. E outra, ele não ameaçou. Ele está só avisando. Olha, Trump está querendo dar sanções contra a sua família, contra você, contra ministros. Eu
Não estou ameaçando ninguém, estou só avisando. Bom, entraram com processo, lógico, é um processo totalmente ilegal também, um processo também que começou dentro do STF, outra ilegalidade. Ou um crime que foi cometido, talvez teria sido cometido, né? Um crime cometido fora do Brasil, portanto, não tem jurisdição, o crime foi cometido lá, né? Bom, eu sei que nesse balaio de gato, colocaram o Bolsonaro no meio disso aí, dizendo que ele financiou o filho, que ele mandou, né? Qualquer pai, quando vê o filho passando necessidade, com os netos com fome, mandaria um dinheiro para o filho. E aí Bolsonaro entrou nessa jogada. Foi investigado. Porém, não foi denunciado. Quer dizer, quando o processo virou processo judicial, Bolsonaro não foi denunciado. E ele estava preso por esse processo. E aí o que acontece? Agora, o PGR denunciou somente o Eduardo e o Paulo Figueiredo e não denunciou o Bolsonaro, porque então Bolsonaro está preso. Não tem motivo. Já está há mais de 10 dias preso depois da denúncia. Era para estar solto imediatamente, pois ele não foi denunciado. Então, soltem Bolsonaro. Bolsonaro está sequestrado, temos que espalhar isso a nível brasileiro, a nível mundial. Bolsonaro foi sequestrado pelo regime ditatorial brasileiro. Bolsonaro foi sequestrado pelo violador de direitos humanos. Ele está sequestrado e encarcerado em sua casa, proibido de sair, proibido de ter seus afazeres, proibido de conversar com seus seguidores, proibido de ter redes sociais por algo que não tem explicação. Dá uma paradinha aqui, vamos prestar atenção nesse vídeo, que explica direitinho, melhor do que eu. Parou. Fala, meus queridos, Bolsonaro foi sequestrado. Soltem ele agora. Você já pensou sobre a diferença entre um sequestro e um preso? Ah, Fábio, o preso é pela polícia, o sequestro é por bandido. Não. Se uma pessoa foi presa de forma ilegal, ele também está sequestrado. Por exemplo, o Bolsonaro. O PGR não indiciou o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi julgado. Bolsonaro não foi condenado. Mas o Bolsonaro está preso. Ou seja, na verdade, ele está sequestrado. E a pressão de cada um de nós é o que vai fazer o Bolsonaro ser solto. Vá no comentário e coloque: soltem Bolsonaro. Vamos falar sobre isso aqui. O Dallagnol, ele fala algumas coisas sobre essa situação. Antes de qualquer coisa, faça os 4 Cs, curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso canal. Pessoal, vamos criar uma campanha Solte Bolsonaro. A pessoa fala assim: mas Fábio, que adianta soltar o Bolsonaro agora se depois eles vão prender o Bolsonaro sobre o caso do golpe? Ué, tem nada que ver uma coisa com a outra. O Bolsonaro vai ficar preso agora sem ter feito algum crime? Sem ter sido indiciado em nada? O Bolsonaro ainda está recorrendo à decisão do golpe fictício. Agora, por que ele está preso? Não. Temos que fazer uma campanha, compartilhar esse vídeo por todos os lados, uma campanha Soltem Bolsonaro, tá bom? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos lá com tudo. Vamos ouvir primeiro aqui o Dallagnol falando sobre isso. Opa, então Bolsonaro vai ser liberado? Moraes vai soltar o Bolsonaro? Ou talvez a pergunta certa seja, por que afinal de contas que Moraes ainda não soltou o Bolsonaro? Essas são as perguntas que não querem calar depois que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou apenas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo no inquérito sobre coação no curso do processo contra o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros, em razão das sanções do governo americano contra Moraes e os seus colegas do STF. Olha, o Bolsonaro não cometeu nenhum crime para ser preso domiciliarmente. O crime do Bolsonaro foi fazer uma ligação para a multidão de manifestantes em Copacabana e mandar um boa tarde para eles. Esse foi o crime. E isso porque o Bolsonaro estava debaixo de medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais por um suposto... Que já é ilegal. Já é ilegal o presidente ter sido proibido de usar rede social. Já está ilegal, tudo é ilegal, tudo está errado. Isso aqui, pessoal, não existe uma pessoa ser proibida de usar a rede social, porque isso aí seria uma censura prévia. Isso é inconstitucional. Risco de fuga que jamais foi comprovado por Moraes dos Autos. Lembre que até a Folha de São Paulo, gente, a Folha de São Paulo criticou essa decisão do Moraes, dizendo que o risco de fuga não estava comprovado. Só que agora o Bolsonaro não foi denunciado. Ora, se não tinha provas contra ele relacionadas aos Estados Unidos, então Moraes naturalmente derrubaria as medidas que decretou ali contra Bolsonaro. Mas Moraes ainda assim não revogou a prisão de Bolsonaro. Pelo menos ainda não. Por quê?
Saiu na imprensa que o PGR Paulo Gonelli não denunciou Bolsonaro no inquérito da coação porque ele entendeu que um pai enviar um dinheiro para um filho no exterior não é crime. E não pode mesmo ser considerado crime, mesmo com o STF achando que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos é criminoso. Que a gente sabe que não é, mas ainda que fosse, o que o Bolsonaro pai fez não é crime enviar dinheiro pro filho. Viu aí a explicação? Explicou bem melhor do que eu, né? Bolsonaro está sequestrado pelo sistema, pelo regime. O regime está utilizando o peso do ordenamento jurídico totalmente enviesado, totalmente errado, para manter Bolsonaro preso e não poder conversar com seus seguidores. Porque se ele conversar com seus seguidores, ele vai se eleger Eduardo Bolsonaro, eleger todo mundo à volta dele. Então, o que eles estão fazendo é manter Bolsonaro sequestrado para que ele não tenha poder político para dizer ou desdizer qualquer coisa que o PL, por exemplo, o Valdemar esteja falando, né? Porque tem muita gente aí falando que Bolsonaro fez isso, Bolsonaro aceitou aquilo, Bolsonaro tem aceitado, tem dado positivo, que tem sinalizado. Só que Bolsonaro não tem como desdizer, porque Bolsonaro está sequestrado, está preso dentro da sua casa, né? Dentro do seu, como que diz aí? Eu falei agora há pouco ali, está encarcerado dentro do seu, quando você sequestra alguém, você coloca dentro de uma casinha, de um lugar muito ruim, como é que chama aquilo? Esqueci o nome. Ele está sequestrado, ele não pode falar com ninguém, ele está impedido, ele está com seu direito político totalmente cassado. Não pode, ele tem direito de se expressar, ele tem direito de estar em liberdade. Ele não foi condenado, ele não foi condenado em segunda instância. Beleza? Então, soltem Bolsonaro, vamos espalhar isso para todos os lados, essa explicação. Se você não souber explicar, manda esse vídeo. Free Bolsonaro, porque o sistema tem que receber pressão de todos os lados. Grande abraço, até a próxima.